na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Aleluia. Paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude. A nossa sede do Ministério da Restauração está localizada na Avenida Farrapos, 312. E nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, o nosso diretor de comunicação, o pastor Paulo Roberto, e o nosso superintendente da Juventude, o pastor Adriano Licidoni. E hoje eu vou pedir, com vocês, a irmã Evelyn. A paz do Senhor. A irmã Fernanda Clavijo. Paz do Senhor. E a irmã Rode, que fala convosco nesse momento. Sem tardar, vamos ler o versículo base, que se encontra no livro de Filipenses 4, versículo 13. Pedi para a irmã Fernanda ler para nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Antes de falar sobre esse versículo e também antes de comentar um pouquinho mais sobre o tema, eu vou convidar a irmã Fernanda a orar para colocar na presença do Senhor esse programa e a vida de todos que estão nos acompanhando ou vão entrar nessa programação. Espírito Santo de Deus, diante de Ti, ó Pai, nos colocamos agora e pedimos o Teu, Senhor, o Teu mover aqui nesta sala, neste estúdio, Senhor, e que a Tua palavra venha ser revelada, Senhor, diante dos nossos olhos e que ela venha, Senhor, para a nossa plena edificação, não somente nossa, mas os nossos irmãos que estarão acompanhando, Senhor, essa filmagem, Senhor, depois. Espírito Santo de Deus, que essa palavra, Senhor, venha nos fortalecer, nos encher, nos transformar, Senhor. Ah, Deus poderoso, só Tu podes todas as coisas. Nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor, e cremos, Senhor, na manifestação dos Teus poderes, Senhor, dos Teus dons, Senhor, das Tuas maravilhas em nosso meio. Nós já Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença aqui conosco, Pai. Tu és o primeiro e o único, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Neste momento, nós vamos dizer para aqueles que estão nos acompanhando o tema. Qual é o tema da nossa programação hoje, irmã Evelyn? O tema da nossa programação é soberba, autodepreciação ou humildade. Qual deve ser o traço do caráter cristão? Glória a Deus. Esse vai ser o tema que vamos abordar. Mas, antes disso, nós queremos pedir à irmã Valquíria, que está na técnica, um louvor que foi cantado hoje no nosso culto da juventude. Glória a Deus. Exhibe tu glória ante principados e potestades, tomando tu lugar, tu los despojaste. Hazlo otra vez, como aquel día de Pentecostés, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Exhíbete, exhíbete. Exhibe tu gloria en mí, oh tu gloria, oh tu gloria. Exhibe tu gloria en mí, oh tu gloria, oh tu gloria. Aleluya. Te sorprenderá lo que lo harán ti, no podrás dormir, tendrás que despertar, porque esta es su gloria. Caminarás, operarás.
sobre nós, Senhor. Manifesta o teu mover sobre nós. Aleluia, que possamos ministrar nessa noite, porque esta é sua glória. Que possamos falar sobre ti nessa noite, porque esta é sua glória. Te surpreenderá com o que ele fará em ti. Não poderás dormir, vai ter que despertar, porque esta é sua glória. Caminharás, operarás no sobrenatural. Te surpreenderá com o que ele fará em ti. Tu não vai dormir, vai ter que despertar, porque esta é sua glória. Caminharás, operarás no sobrenatural, porque esta é sua glória. Esta é sua glória. Falarás e tu verás o sobrenatural, porque esta é sua glória. Esta é sua glória. Receberás, ministrarás no sobrenatural, porque esta é sua glória. Ai, esta é sua glória. Manifesta-te, manifesta a tua glória em mim. Oh, tua glória, peça pra ele. Manifesta-te, Senhor. Manifesta-te, manifesta a tua glória em mim. Oh, tua glória. Manifesta a tua glória em mim. Oh, tua glória. É no sobrenatural. É no sobrenatural. Tu vai falar no sobrenatural. Tu vai ministrar no sobrenatural nesta noite. Vai profetizar no sobrenatural nesta noite. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita. Aleluia, glória a Deus. Esse foi uma parte do nosso culto de hoje, que era culto de avivamento. E a gente estava meditando nessa letra do hino. E a gente surge uma pergunta, né? Como Deus consegue manifestar sua glória em nós? Quais são as coisas que impedem Deus de manifestar sua glória em nós? E agora nós vamos falar sobre 3 tipos de pessoas. Quais são esses 3 tipos de pessoas que vamos abordar durante o programa hoje? Os 3 tipos de pessoas que estão no tema que a gente inclui no nosso programa é a pessoa soberba, a pessoa que se autodeprecia e o humilde, mas que confia em Deus. Aleluia! Primeiramente, nós vamos tentar explicar o significado de cada um desse tipo de pessoa. O primeiro é a pessoa soberba. E a gente foi pesquisar um pouquinho para saber o que significa uma pessoa soberba. E a definição é: a pessoa soberba é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante e uma pessoa que tem um sentimento de superioridade. É uma pessoa que tem uma visão distorcida dela mesma. Por exemplo, alguém pode dar um exemplo sobre uma pessoa soberba?
Uma pessoa soberba é uma pessoa que tem qualidades, mas ele supervaloriza essas qualidades. Por exemplo, a pessoa sabe cantar. E a pessoa acha que ela sabe cantar mais do que todo mundo. Melhor. Eu canto melhor, eu canto quando eu canto com técnica, com uma voz linda. A minha voz é a mais linda da igreja, por exemplo, um crente soberbo, né? E a gente vê no livro de Provérbios 16, versículo 18, a parte A. A irmã Evelyn vai ler. Que nos diz: a soberba precede a ruína. Isso é o final da pessoa que é soberba, do crente soberbo. E o segundo tipo de pessoa é a pessoa que se autodeprecia. É aquela pessoa que se desvaloriza. Ela é uma pessoa que é contrária à pessoa soberba. A pessoa soberba tem qualidades e supervaloriza as suas qualidades. Ambas têm qualidades e defeitos. Isso. Mas a diferença é que enquanto a soberba supervaloriza as qualidades, o que se autodeprecia, ele supervaloriza os defeitos e não vê as qualidades que Deus implantou na pessoa. Exatamente. É uma pessoa que não consegue enxergar nada de bom em si. Ela sempre, quando tu conversa com esse tipo de pessoa, tu vê que é uma pessoa que só não consigo, não faço, nada tá bom nela. Ela não consegue ver que Deus colocou coisas, qualidades nela. E isso acaba gerando um conformismo, né? Que a pessoa fica nessa zona e nunca sai do lugar. Sempre fica nessa zona Paralisa. Isso, paralisa. E a terceira pessoa? É a pessoa humilde. Nós pegamos a palavra humilde porque a Bíblia nos fala muito repete muito sobre a gente ser humildes. Sim. E às vezes o autodepreciativo, ele lê a palavra humilde e pensa: não, eu sou humilde então, não sou soberbo, né? Porque eu, né, não me acho nada, né? E o soberbo é bem capaz de dizer: eu sou mais humilde dentre os humildes, né? O que já não é verdade. E enquanto a pessoa que realmente é humilde, em vez dela supervalorizar qualidades ou defeitos dela, Deus dá o equilíbrio para ela. Ela reconhece que tem defeitos, ela sabe que ela tem defeitos, mas ela também sabe que, apesar das suas fraquezas, isso não impede Deus de agir através da vida dela. Porque nada depende de nós. Não depende dela ser capaz ou não ser, dela ser fraca ou não ser, de ter defeitos ou qualidades ou não ter. Depende de quem Deus é, e Deus não muda. É exatamente. Uma pessoa que reconhece o poder de Deus, que Deus consegue agir nas suas fraquezas, e também uma pessoa que cria uma dependência de Deus. Ela não diz: eu não consigo, e ela não se deixa paralisada com seus medos e fraquezas. Vamos ler no livro de Provérbios. Tu quer acrescentar alguma coisa? Deixa eu ver. 1 Coríntios 4, 7. Como a gente vai começar com uma pessoa soberba, né? Antes de entrar em Provérbios. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Glória a Deus. Essa palavra, ela é uma, né, de tantas outras que a Bíblia nos mostra, que como a soberba ela vem a prejudicar cada um de nós, o ministério, a nossa vida, não só dentro da igreja, mas a nossa vida no trabalho, na escola, na faculdade, em todos os meios nos quais nós somos inseridos diariamente. Que a soberba, na realidade, o espírito altivo, ele precede a queda. E realmente a pessoa talvez não consiga enxergar isso, que tudo que nós temos de bom foi Deus que nos deu. E que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos nada, né? E não somos capazes de basicamente nada. Pelo poder e pela manifestação da glória de Deus que a gente consegue, né, avançar e conquistar coisas. E o mundo, ele impõe que a gente pode, que a gente consegue, que com garra e com determinação nós vamos conseguir. E quando na prática
conheço muitas pessoas que são muito batalhadoras, que trabalham bastante, que se esforçam e que não conseguem prosperar e que não conseguem avançar nessa área. Então é algo que o mundo ele tem imposto sobre nós. Que nós temos que ser bons, que nós somos os melhores, que nós temos que saber todas as coisas, quando de fato nós não sabemos e estamos todos aprendendo. Exatamente. É verdade. E o soberbo, ele pensa que é ele que faz. Ele acha que é com as suas próprias forças que ele consegue as coisas. Por isso que no início lemos em Filipenses 4, versículo 8, se não me engano. Deixa eu conferir aqui. Versículo 13. Versículo 13, que diz: posso tudo naquele que me fortalece. Então, uma pessoa que diz isso é uma pessoa que reconhece que não é com as forças do seu braço que ela vai conseguir as coisas. É uma pessoa que depende de uma outra pessoa. E do humilde, a gente tem o livro de Provérbios, 15, versículo 33. 3. Que nos diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Glória a Deus. Vendo aqui no chat, tem o irmão Israel, que ele coloca em Tiago 4, versículo 6, que diz: antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Glória a Deus. Se a gente vê que a soberba é uma coisa que não é uma coisa que é muito longe, é uma coisa que acontece com cada um de nós. A gente, como posso dizer isso? A soberba, a gente pensa que tá livre dela e ela Isso. aparece logo atrás da gente. É uma Então, sombra. E então todos os dias temos que lutar contra a soberba. Não é porque, eu sou crente e eu não sou soberbo. Então, não. É, o velho homem não morreu nas águas do batismo. Tem que morrer todos os dias, a gente tem que crucificar ele. É a mesma coisa que a soberba. Todos os dias nós temos que orar sobre isso, colocar diante de Deus. Porque, querendo ou não, Deus nos criou, Deus nos fez a sua imagem. E, com certeza, Deus colocou em nós qualidades. Ele colocou em nós pontos fortes. Não para que pegamos essas coisas para dizer, eu consigo, eu não preciso de ajuda de ninguém. Porque não veio de nós, ele que nos deu. Coríntios, que a irmã Fernanda... Na antiga igreja que eu estava, né? Tinha uma menina que, quando nós nos reuníamos para conversar, e nós debatíamos, assim, sobre alguns assuntos da Bíblia, e ela louvava, né? E ela era da parte de comunicação da igreja, então ela ficava o culto inteiro, assim, na volta, com o celular gravando, filmando, e ela não parava pra prestar atenção no culto, na palavra, assim. E em uma dessas nossas reuniões eu tava conversando, né? E ela falou assim, eu não preciso prestar atenção, porque eu cresci dentro da igreja, eu sei tudo. Eles vão pregar sobre o quê? Eu já sei a Bíblia de cor e salteado, de trás pra frente. E daí o meu amigo, ele brincou e falou assim, quem é um homem segundo o coração de Deus? E ela falou, Jonas. E eu, misericórdia, Deus. O que é, né, a pessoa, soberba, pelo fato de crescer dentro da igreja, não quer dizer que a gente saiba a Bíblia de cor e salteado, né? Misericórdia. Tudo isso é um conhecimento que a gente vai agregando aos poucos, e então tem muita gente que a palavra por crescer de Deus, dentro né? da igreja, né, não todas, mas uma minoria, crê que é mais sábia, ou que tem mais conhecimento, ou domínio de assunto determinado, né, assuntos dentro da palavra, que quando postos à prova, de fato, não estão. E se tratando da Bíblia, da palavra de Deus, toda vez que a gente lê, ela se renova. É uma novidade. Exato. E a gente vê que temos que ter muito cuidado nisso, porque Deus nos chamou para uma obra. Eu não posso pegar os dons, os talentos que Deus me deu para dizer, é meu. Não é meu, porque o dia que Deus quer tirar, Ele tira. É verdade. E a palavra de Deus diz, Deus resiste ao soberbo, Deus abate o soberbo. Então, para Deus é só num instante. Agora a gente vai falar de alguns exemplos da Bíblia. A gente vai começar com a soberba. Qual é a significação da soberba na Bíblia? De pessoas soberbas ou seres soberbos, o primeiro e mais... Soberbo?
que representa a soberba em si é Lúcifer. Nem tem o que dizer, né? Vamos abrir O próprio Satanás. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel 28, versículo 14 até o versículo 17. Quando as irmãs vão procurando Ezequiel 28. Ezequiel 28, eu vou ler os nomes dos irmãos que estão nos assistindo. Irmão Cauã Oliveira, da Sede Internacional Paz Senhor. Irmã Roberta, glória a Deus. Irmão Mateus Eduardo dos Santos, de Palhoça, glória a Deus. Irmã Adriana Oliveira, não sei se é daqui da sede ou não. Irmão Jonas, eu acho que é o irmão Jonas da sede. A irmã Isabel Schmidt Vieira, que está aqui na nossa frente. A irmã Natiele Cardoso, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, irmã Natiele. Irmã Paola Cruz, glória a Deus, de Porto Rico. A irmã Samara, também, eu acho que é da Vila Gaúcha, se não me engano. Glória a Deus. A irmã Prisca Benacu, a irmã Grace Benacu, glória a Deus. O Cleoninho, Cleoninho Borges. Clênio, desculpa, Clênio Borges. Bugis. Eu acho que deve ser, não sei, tem o mesmo nome que a Franciele Bugis, né? Área Barra do Ribeiro, glória a Deus. Irmão Lucas, irmão Dete, de Benacô, minha mãe. Irmão Israel Silva, área pioneira, glória a Deus. A irmã Kimberly, glória a Deus, ela é Vila dos Comerciários, glória a Deus. A gente fica nervosa e vai errando os nomes aí. A irmã Lourdes Goulart, Santa Rosa, glória a Deus. Solecir, glória a Deus, é uma irmã. O irmão Pascal Silas, glória a Deus. O irmão Mateus Monteiro, glória a Deus. Eu acho que ele é de Santa Maria? É, eu acho. Nos diz aí, irmão Mateus, é de Santa Maria ou não? A irmã Keila, ela é de Betseba, glória a Deus. A esposa do pastor de Betseba. O irmão Roberto... Berseba, tá bom. O irmão Roberto, eu acho que é da sede. A irmã Janete, a mãe da irmã Axa. E o pai dela também está aqui, o irmão João Batista. Glória a Deus. O irmão Israel colocou mais um versículo. Vamos ler o... Ezequiel 28. Uhum. Quais são os 14 versículos? até 17. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. 16 também? Uhum. Até o 18? Até 17. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Glória a Deus. A gente vê aqui, nessa passagem, a soberba do diabo, do Lúcifer, não surgiu de um defeito que ele tinha, não surgiu de uma fraqueza que ele tinha, mas surgiu de qualidades que ele tinha. A gente vê que ele era... Deus criou ele perfeitamente, ele tinha um grande valor, né? A gente vê resplendor. Que isso, ele era uma luz, mas só que ele pegou isso para querer se comparar a Deus. Ele quis subir, ele deixou a soberba entrar no coração dele ao ponto dele querer ser Deus.
a gente vê que Deus não divide a sua glória com ninguém. A gente vê as consequências da soberba do Lúcifer. E muitas vezes a gente olha para nós também, que somos homens, a gente tem qualidades e defeitos. Só que se a gente começa a olhar muito as nossas qualidades, a gente começa a, vamos dizer assim, se encher, a gente vai pegar o mesmo caminho que Lúcifer. A gente vai decair, a gente vai sair Deus vai nos tirar da glória dele, da presença dele. E um outro também é o rei... Antes, Antes. eu gostaria de ler em Isaías, capítulo 14, versos 13 e 14, que também fala de Lúcifer. Sim. Que fala: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ou seja, exatamente o que a gente tinha lido antes em Provérbios, que a soberba precede a ruína. Ele disse, vou subir, por isso você vai decair. A gente vê que o caminho da humildade é contrário, né? Em vez de querer subir, a gente desce. Então, o soberbo, ele quer subir. Daí, quando a pessoa quer subir, Deus bota pra dentro. E quando a pessoa desce, Deus honra essa pessoa e a pessoa permanece na presença de Deus. Deus faz grande coisa através da vida dessa pessoa. A gente tem também o exemplo do rei... Que rei, irmã Evelyn? Nabucodonosor. A gente vê, é um exemplo muito que impacta muito, porque a gente vai ler no livro de Daniel, enquanto a irmã Fernanda procura Daniel. Vamos falando um pouquinho sobre isso. A gente vê que o rei Nabucodonosor era um rei muito poderoso nesse tempo. Ele conquistou muitos lugares, ele venceu muitas batalhas, ele venceu Israel, ele tirou tudo de Israel, ele trouxe até Babilônia pessoas para servir ele, jovens. A gente vê que ele era muito poderoso. Claro que ele era também muito temido nesse tempo. Daniel 4, versículo 30. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? A gente vê uma palavra que o soberbo ama dizer, eu. Mesma coisa que eu subirei. O Lúcifer dizendo, eu subirei. O rei dizendo, eu edifiquei. Eu edifiquei uma casa, eu fiz, eu quis, aconteceu. A gente vê como a soberba tomou o coração da pessoa, que a pessoa não consegue enxergar Deus. A soberba, ela cega a pessoa. A pessoa não consegue ver a glória de Deus, ela só consegue se ver. E a gente vê o final do rei. Quando ele falou isso, Deus falou, tu pode continuar lendo Claro. no decorrer. Parei no 30, né? Uhum. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Aleluia! A gente vê o caminho que a soberba levou o rei Nabucodonosor. A gente vê que ele começou a dizer, eu fiz, eu edifiquei, e Deus falou, tá, eu vou te mostrar quem é Altíssimo. E era muito humilhante, né? Uma pessoa, até o nosso dia, uma pessoa comer erva com os animais. Isso a gente nem... A pessoa normal, uma pessoa no seu senso, nunca faz isso. A gente vê o caminho da soberba. E Deus fez ele cair. Muito, eu acho que o nível mais baixo que existia na sociedade nesse tempo era isso. Deus fez ele cair, ele comeu com os animais. Até reconhecer. Eu vejo que Deus não tira o seu senso de pensar. Deus não tirou, mas só que Deus fez ele ter esse senso para se lembrar que existe um Deus que está acima dele. Existe um Altíssimo, que ele não era todo poderoso.
Glória a Deus. No 34 ele falou: Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Glória a Deus. Aí a gente vê que no final, essa história terminou bem, porque ele reconheceu e Deus restituiu o reinato dele. Porque ele se humilhou e ele reconheceu que era Deus, Deus que dá, Deus que tira. E a gente vê que o caminho foi diferente, o caminho de Nabucodonosor foi diferente a do Lúcifer. E uma última pessoa que nós vamos falar sobre, por exemplo, da soberba, é Geazi, enfim, que era servo do profeta de Deus Eliseu. Eu gostaria de ler ele em 2 Reis, capítulo 4, no versículo... a partir do versículo 28. Ali chega uma sunamita para Eliseu que ela não podia ter filhos, e nos capítulos anteriores Eliseu Deus faz um milagre através da vida de Eliseu e ela tem um filho. Ele é usado por Deus e ela tem um filho. E aí agora é a continuação do que aconteceu com esse filho. Ela foi ao encontro de Eliseu e ali, a partir do versículo 28, ela disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho, não disse eu, não me enganes? No caso, o filho dela tinha morrido, falecido. Disse o profeta a Geazi: Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: O menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Aí, mais pra frente, ali no versículo 36, ele diz: Então chamou a Geazi e disse: Chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: Toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Ele havia voltado à vida. Nessa passagem a gente vê que Eliseu manda Geazi na frente para que ele fosse o instrumento para fazer o milagre na vida do menino, para que ele voltasse à vida. No entanto, quando Geazi tocou o menino com o bordão de Eliseu, ele não voltou à vida. Mais pra frente, no capítulo 5, a gente vê a história de Naamã, que também se passa com Eliseu, e Naamã também foi uma pessoa muito soberba e orgulhosa no início. Disse: eu não vou me banhar nos rios sujos, né? Existem tantas águas mais limpas para eu me banhar, por que Deus me mandaria para as águas sujas? No entanto, ele acaba cedendo à voz de Deus e acaba curado. E ele volta para agradecer Eliseu e oferece riquezas, enfim, dentre outras coisas, para ele. E Eliseu diz: não, que eu não fiz nada, quem fez foi Deus. Exemplo puro de humildade, né? Reconheceu a glória de No Deus. entanto, Geazi fica com o olho grande e quando Eliseu não estava olhando, ele corre atrás do Naamã, alcança o Naamã e diz: não, dá, pode me dar. Né? Em outras palavras, Ele não quer, eu quero. Exatamente, se não quer, eu quero. E pede, enfim, ele volta e Eliseu, sem Geazi contar nada, Eliseu disse que sabia onde ele estava, onde ele tinha estado. E diz: por causa do que tu fez, a lepra de Naamã vai passar para ti. E Geazi então passa a ser leproso. Então a gente vê, primeiro, quando a gente lê a passagem do filho da sunamita, a gente não entende por que o filho não foi curado por Geazi. Porque se ele era servo do profeta de Deus, ele era servo de Eliseu. Quer dizer, não era qualquer um, né, para estar do lado do profeta. Sim. Né? Porque Eliseu, por exemplo, antes dele se tornar profeta, ele estava junto com Elias, né?
Então, se Geazi estava junto de Eliseu, é porque, né, passou por algum crivo, digamos assim. Então, por que através dele o filho do sunamita não foi curado? E mais pra frente, quando a gente lê a história de Naamã, a gente vê que foi por causa da soberba que tinha no coração dele. Provavelmente ele chegou lá e pensou que ele que podia curar o menino, que... mas eu sou o servo do Eliseu, o servo do profeta de Deus, o servo de Deus. E se ensoberbeceu. No entanto, no fim, o milagre não foi feito pelas mãos dele, porque não foi pelas mãos de ninguém, foi por Deus. E mais pra frente, inclusive, ele acabou se tornando leproso por conta da soberba que havia no coração dele. Enquanto Naamã foi liberto da lepra por ter aberto mão da soberba. Quando acho que era que o servo que fala é Geazi, né? Quando o profeta ele estava em cima, eles estavam em Dotã e a cidade o vilarejo ele foi cercado ali pelos Foi. Desabre né? os olhos do moço. E Deus permitiu com que ele tivesse uma visão espiritual do que estava acontecendo ali. Ele olhou carros de fogo e tanto que ele falou, maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele achou mesmo que os olhos do Senhor não estariam acompanhando ele aonde quer que ele botasse os pés. E olha O conhecimento, né, a que ele já soberba tinha. dele, achando que com ele talvez não fosse assim. Então é bem... A soberba é bem- cega, né? A soberba cega. É algo que faz com que tu tome atitudes totalmente erradas. Mesmo conhecendo e olhando a olhos, né? A glória de Deus, o poder de Deus e o mundo espiritual. Porque ele teve acesso a isso. Plena consciência de que não é por mãos humanas, não é por... né? Não era Eliseu, propriamente dito, que estava lá realizando os milagres. Ele é instrumento na mão de Deus. Sim. Deus estava realizando os milagres. Mas, de alguma forma, ele não, apesar de saber, não viu E daí tu isso. imagina, o profeta Não entendeu. intercedeu por ele para que Deus desse a visão espiritual para ele, para que ele pudesse ver aquilo que estava rodeando ele e ele não estava vendo. Que o exército estava cobrindo e protegendo e guardando eles. E mais à frente, ele achou mesmo que a visão espiritual de Eliseu não mostraria as atitudes erradas que ele vinha a tomar, né? É que soberbo ele acha que ele tá certo, né? E os outros estão errados. Então, literalmente, a visão dele é só sobre ele. Ele não se importa aquilo que o outro vai pensar ou se eu vou prejudicar o outro. Ele pensa assim, o que vai me trazer benefício, tá tudo bem. Que os outros... Vamos dizer a palavra. Agora, o segundo ponto é a Depreciação. Então tá, vamos lá. Já falamos demais sobre isso. A primeira pessoa que vemos, mas que não se deixou vencer por esse sentimento, é o Gideão. Falei certo? Gideão. Então tá. Vamos ler no livro de Juízes 6, versículo 5. Se tu achou, pode ler. 6:5. Uhum. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar. Isso? 6, 5? Ai, perdão, contei o 5:6. 6:5. Uhum. Não, li certo. Ó, ali mais pra frente, Aqui, em 6, a partir do... 11. a bom. partir do 11. Então tá ali 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesirita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor
nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse: ai, meu senhor, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo, falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que tu voltes. Glória a Deus. A gente vê que quando o anjo foi até a Gideão para dizer que Deus tinha escolhido ele para aquela obra, o que Gideão fez? Ele não diz: eu sou limitado, mas eu confio em ti. Não, ele começou: não pode ser. Ele diz: ai, Senhor meu, Começa a usar As duas respostas que ele dá para o anjo ali, ele diz: ai, Senhor meu. Eu sou menor. Eu sou menor. Além de ser menor, a minha família não posso é nada. Minha família é menor, não posso. Não sou nada. Eu achei muito interessante. Eu recebi um post de uma pessoa. Eu vou pedir para a irmã Evelyn ler para nós. Por outro lado, há aquele que se enxerga de forma depreciativa, que, por incidir e reincidir em algum ato falho, pensa que não há em si possibilidade de reverter tal condição. Isso produz o seguinte sofisma: sou assim mesmo, não nasci para acertar. A essas alturas nem Deus me suporta mais. Mentira, rompe Esse complexo. E sobre os erros basta arrepender-se. O arrependimento conjugado com o perdão de Deus forma uma ponte de ouro que o leva à cura e a uma vida plena de vida e paz. e outro, por fim, Cuide-se com as duas faces da soberba. Se não queres ser vitimado pelo complexo de inferioridade, nem tampouco arruinado pela prepotência, examine-se através das Escrituras e deixe-se ser por ela transformado. a gente vê que é dois lados, né? Também a pessoa que acha que consegue fazer todas as coisas com as suas forças, e ela acha que ela é e ela faz. Mas do outro lado tem a pessoa que começa a olhar, por exemplo, desafios. Ela começa a olhar, talvez um dia Deus falou com ela sobre o plano que ele tem na vida dessa pessoa. Por exemplo, Deus falou através de uma profecia que ele tem planos. Vamos pegar um exemplo, uma pessoa que Deus chamou para louvar. E a pessoa começa, o soberbo, ele já tem técnica, então eu não vou precisar de Deus. A pessoa diz: eu vou e canto e eu faço. Nem ora, nem pede direção. Não depende de Deus para fazer, para cantar. Mas a outra pessoa que começa: não, eu não vou conseguir, eu não nasci para isso. Já manda um não assim pra escala. Não, eu não posso. Não posso. Já rejeita o chamado. Daí essa pessoa, os dois, Deus não se agrada. Deus sabe dos nossos limites, ele conhece também aonde a gente tem força. E tanto que a palavra de Deus diz que ele não nos imputa carga que a gente não possa carregar. Exatamente. E tem uma coisa que me acompanha há muitos anos, que Deus não chama os capacitados, mas ele capacita quem ele chama. Então, se a pessoa tem Deus tem um projeto na vida dessa pessoa, que nem o Gideão, Deus falou com ele. Deus mandou o próprio anjo para falar: eu tenho isso para a tua vida, eu quero que tu vença essa guerra, que tu vá à guerra e que tu vença. Mas Gideão começou: não, eu não. Talvez, vê lá na tribo de Ruben, os mais velhos, vê lá os grandes, os sacerdotes. Não, Deus escolheu Gideão para aquela tarefa. E a gente tem também o Moisés, que quando ele foi com toda essa experiência aí do Egito, ele teve um encontro com Deus no monte. E quando Deus falou para ele: eu quero que tu vá, que tu volte para o Egito e que tu libere o povo de Israel, o que Moisés falou? Não, eu não. Eu não sei nem falar. Eu não sei falar, eu não tenho palavra. O que eu vou dizer para Faraó? Eu cresci com ele, mas o que eu vou dizer? Eu não tenho. Acho que ele falou que eu tenho a língua pesada. No episódio da sarça ardente, né? Sim.
o Senhor fala com ele e começa a argumentar com Deus, mas eu não posso isso, mas eu não posso aquilo, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Começa, os ai Senhor meu, do E a Gideão. gente vê que o Moisés, eu acho que dentro desses personagens é o único que não poderia dar desculpas. Porque ele sentiu a glória de Deus, ele viu a glória de Deus. Então ele era impactado por essa glória, mas mesmo assim, ele era homem, né? Ele era como nós. É que como eu até estava comentando com a irmã Rodi, era mais cômodo. Como a gente falou antes, né, que a pessoa que se autodeprecia, ela tende a ficar numa paralisia, ela Sim. continua sempre no mesmo Lugar. lugar, porque ela tem medo, enfim, não, se sente muita insegurança. Então, era mais cômodo, digamos assim, para Gideão e para Moisés, por exemplo, ficar no papel que eles já estavam cumprindo. Imagina, Moisés estava lá com a família, né, formada, estabilidade e tal, era mais... Ele não tinha que enfrentar nada, não tinha nenhum, né, enfim. E não tinha que sair da zona de conforto dele, exatamente. E Gideão, por mais que eles estivessem, né, no meio de de um cerco e etc., ele já tinha se condicionado ao que ele tinha que fazer naquele momento, ao que ele estava fazendo até ali, que não era nada para lá de dificultoso para ele no momento. O que Deus chamou ele para fazer e chamou Moisés para fazer foi uma coisa que foram os escolhidos, né? Foi uma pessoa, não era um grupo de pessoas. Então era algo além do que A capacidade física e humana dele poderia... do que eles já estavam condicionados a a fazer. Se a fazer. gente for ver, assim, vários outros profetas, né? Quando eles têm esse encontro com a presença magnífica, assim, de Deus, eu acho que é tão lindo esse encontro, que é como se a grandeza de Deus e a pureza dele e a grandeza dele fizesse com que eles se sentissem tão pequenos diante da glória de Deus, e na realidade é isso. Eu creio que quanto mais próximo nós estamos de Deus, menor nós nos sentimos, menos qualificados nós vemos que somos, que nós não estamos realmente preparados para aquilo que de fato a soberba, né, mente para nós e fala que a gente está. Mas diante de Deus, como é difícil isso se manter diante da glória de Deus. É impossível a gente não reconhecer assim o quão falho nós somos, o quão pequeno nós somos, e entender que é Deus que está ali na nossa frente, que é Ele que vai nos capacitar, que vai fazer um milagre, que nós não somos, né? Nós não temos esse poder, mas que Ele tem através de nós. E nós vemos tantas pessoas no meio da igreja, às vezes com vergonha, às vezes retraídos, com medo de falar algo que não é nem dela, é Deus que colocou no coração, que veio e que trouxe a revelação e que deu entendimento daquilo, porque nós, por nós mesmos, nós lemos a Bíblia e se não é a presença do Espírito Santo, a gente não entende nenhuma palavra. E o que eu tiro disso também, que a irmã falou sobre algumas pessoas que são mais tímidas, eu vejo que assim, Deus criou todas as pessoas diferentes, né? Eu vejo que realmente existem pessoas mais quietas, mais tímidas, mais inseguras, ou enfim, como Gideão e Moisés eram mais inseguros quanto a isso. Porém, o problema não está no sentimento, até comentando uma coisa, o problema não está no que tu sente, porque Deus nos fez seres humanos com sentimentos. Sim. Então, enfim, invariavelmente a gente vai algum dia sentir medo, sentir insegurança, mesmo que você seja uma pessoa que não seja mais tímida, um dia você vai sentir insegurança. Então, o problema não está no sentimento, está em como você reage a isso. Exatamente. Se você chega ao ponto de dizer não para algo que Deus te chama, aí está o problema. Mas se você mesmo, apesar das suas inseguranças e medos, e enfim, você acaba dizendo sim e você não rejeita o chamado de Deus por meio disso, então você está exercendo a sua humildade. A gente vê o exemplo de Gideão. Ele não venceu com as suas próprias forças. Ele venceu com uma estratégia de Deus.
E aqui eu estava lendo, Deus mandou eles tocar os Exatamente. instrumentos. E não tinha nada a ver com, vou pegar a espada, eu vou ter... Não, ele não tinha estratégia de guerra. Mas Deus chamou ele saiu dessa zona. Ele saiu dessa zona e ele foi, eu tenho limitações, mas eu vou. E quando ele foi, Deus deu a vitória. Não com as forças, porque Gedeão era um comandante do exército. Não, ele não era. Mas Deus usou ele para fazer aquilo que ele E queria. eu gosto muito do exemplo de Gideão, porque ele era uma pessoa, a gente nota, se fosse só as duas provas ali do início, foi inseguro no início, mas depois foi. Não, quando estava um pouco antes da batalha, ele ainda estava duvidando, Deus teve que levar ele lá pro meio do acampamento inimigo. O outro soldado inimigo teve um sonho, Deus revelando o que ia acontecer, pra ele realmente, assim, reafirmar a confiança que ele tinha em Deus. Só que apesar de tanta insegurança que Gideão tinha no coração dele, ele confiou ele realmente dependeu de Deus. Ele entregou tudo para Deus e disse: olha, eu não confio em mim, mas se o Senhor está dizendo, eu não vou dizer não pro chamado de Deus. Quando ele teve certeza de que Deus estava com ele, de que aquilo era realmente o que Deus queria que ele fizesse, ele não se negou a fazer. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós temos e nós achamos que é pouco. E na realidade é aquilo que Deus já nos deu que vai ser o instrumento usado para aquele milagre. Moisés, ele tinha apenas um cajado e foi o suficiente. Davi tinha uma pedra e derrubou o gigante. Então, muitas vezes nós achamos que o que carregamos é pouco, quando de fato o que carregamos foi Deus que colocou nas nossas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Próximo exemplo é o exemplo de Elias. Glória a Deus. A gente vê que o profeta Elias era um homem escolhido por Deus. Ele estava no momento da vida dele, que era um momento muito difícil. Porque ele foi lá, Deus usou ele orou, caiu fogo do céu. Mesmo com tudo que aconteceu, Elias acabou entrando nessa zona. Quando a Jezabel começou a perseguir ele viu que a Jezabel ia matar ele. Ele fugiu, ele entrou nessa zona de conforto, começou a reclamar, dizer: ai de mim, Senhor, quem sou eu? Por que eu? Usais, pode ai, meu Senhor do Gideão e os ais de Elias. Ele se escondeu na caverna. E realmente, como a Rodi disse, ele começou a dizer: mas Deus, eu tô sozinho aqui, eu não posso nada, eu vou sair daqui, Jezabel vai me matar, ela vai me encontrar e vai acontecer tudo de ruim. E é como se ele tivesse esquecido que pelos últimos anos ele tinha sobrevivido ao rei perseguindo ele por um monte de lugares, milagrosamente, onde não tinha nem comida nem água porque tinha uma seca. Deus tinha feito milagre na vida dele. É como se ele tivesse esquecido do cuidado que Deus tinha tido com ele até agora. Não ia mudar agora. Deus não ia ter mantido ele vivo todo aquele tempo para agora permitir que Jezabel matasse ele. Mas ele entrou nessa zona, que nem disse a Rodi, né? Entrou nessa zona e começou a fluir em pensamentos na cabeça dele somente de autodepreciação. A gente vê que a autodepreciação, ela faz o quê? Ela nos faz esquecer daquilo que Deus já fez das nossas vidas, e ela nos faz supervalorizar o sentimento que sentimos agora. Aquilo que sentimos agora. Por exemplo, eu tô com medo, eu vou esquecer tudo que Deus fez. Deus me curou, Deus fez grandes coisas na minha vida. O Espírito Santo me convenceu dos meus pecados, eu me converti, eu me entreguei a Jesus, eu comecei a andar com Jesus, quem estava desviado voltou para a igreja. Deus fez um trabalho tão lindo, transformou a vida dessa pessoa, mas quando começa a esquecer daquilo que Deus fez, e a pessoa começa: não, eu não sou nada, Deus, nem sei por que eu estou aqui, eu não valo nada, e a pessoa acaba, isso é um complexo. Exatamente. A pessoa supervaloriza o medo dela e ela esquece que coragem não é não ter medo. É o que você faz quando tá sentindo medo. É o que nem a gente tava falando, não é o sentimento o problema, é como tu reage a ele. E
quando a gente entra nesse complexo, nesse ciclo vicioso de autodepreciação, a gente para de reagir. Porque a gente tá preso, a gente tá paralisado. Exato. Porque é mais confortável pra gente se prender naquele sentimento e não ter que fazer nada. O medo nos cega, né? E dentro da caverna, quando ele estava, começou a acontecer vários... Agora eu não lembro aqui onde é que tá. Segundo Mas começa trovões e raios e chuvas e Deus se comunicou com ele através de uma brisa suave. E enquanto ele não conseguia, dentro daquela aflição dele, entender e escutar a voz de Deus, ele não teve coragem de sair dali. Então, a gente tem que estar sempre atento, né? E fechar os nossos olhos carnais para que a gente consiga escutar e enxergar no sobrenatural. Porque as tribulações dos nossos dias, não só, né, o que aconteceu aqui, mas várias outras afrontas se levantam diariamente contra nós, fazendo com que a gente venha retroceder e regredir naquilo que Deus já nos mandou avançar. Então, nós temos que cuidar bastante isso. Antes de continuar, vamos ler os comentários. A irmã Janete falou que a Axa também tá com eles. Pai do Senhor, irmã Axa. O irmão Mateus retificou aqui que ele é da área São Borja. Glória a Deus. Aqui nós temos o irmão Jorge Farias, o irmão Jorge Wolff, a irmã Natiele Marques. A irmã Marla, glória a Deus. A irmã Gladys, a nossa professora. Deus abençoe. A irmã Gladys deixa um versículo que está no livro de Salmos 19:13, que diz: também da soberba guarda o teu servo, para que, se não a senhoria de mim, então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. A gente vê que isso tem que ser a nossa oração de todos os dias. Que Deus guarde nosso coração da soberba, porque a gente é humano e a gente é soberbo de natureza. Então a gente tem que lutar contra isso todos os dias. A irmã Aline também, a irmã Aline Vieira, a irmã Regina, a Débora e a irmã Regina. Glória a Deus. A irmã Ana Thomas. Ah, sim. O irmão Alexandre Júnior. E o irmão... Deixa eu ver. Irmão Jocely. De São Paulo. Glória a Deus. Área Cabriúva. Irmão Josué Ritter também. Glória a Deus. Glorificamos a Deus pela vida de cada um que está participando. E o último ponto é humildade. Estava dizendo para a irmã Evelyn, a gente tinha esquecido de anotar o nome, que é a própria humildade em pessoa, que é Jesus. Na soberba a gente tinha soberba em pessoa. A gente esqueceu. Mas ainda bem que Deus, a gente escreveu. Jesus, a gente vê que Jesus é o significado da humildade, também o significado do amor. Porque Jesus, ele era Deus. Ele era Deus. Ele se humilhou para vir nessa terra, para morrer pelos nossos pecados. E mesmo vendo aqui nessa terra, ele era 100% Deus e 100% homem. Mas ele quis trilhar esse caminho, o caminho do ser humano passando por necessidade, por tentações. Ele negou a sua carne. Ele poderia dizer para o diabo somente uma palavra, destruir o diabo, mas ele foi humilde, ele somente rebateu com a palavra e venceu na palavra. A gente escolheu passar por tudo que a gente passa. A gente passa. Isso. E a gente vê que Jesus, ele tinha qualidades que nenhum homem tem, mas ele, mesmo assim, ele colocou do lado essas qualidades, ele se entregou a Deus. Ele dependeu totalmente de Deus. Todos os dias que Jesus passou nessa terra, ele vivia na dependência de Deus. A gente vê, não tem maior exemplo do que o exemplo de Jesus. E o próprio Jesus diz: aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Então a gente tem que batalhar todos os dias, a gente tem que orar, lutar para aprender de Jesus, porque ele mostrou o caminho.
a humildade é um caminho de dependência de Deus. Reconhecer os nossos limites, reconhecer que as nossas misérias e confiar em Deus. O humilde, ele confia em Deus. Ele sabe que ele não consegue fazer as coisas com a força dele, mas ele confia em Deus, no Deus que o chamou. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele vem quebrando todos os paradigmas, né? Ele vem mostrando que o reinado dele é totalmente diferente de qualquer outro. Ele vem lavando pés, ele vem curando leprosos, ele vem realmente pegando tudo deformado e transfigurando em glória. O que aquilo que era impossível para os homens, ele vem transformando com amor e misericórdia. E o amor dele transformava tudo que ele tocava, mostrando que o último é o primeiro e que o menor é o maior diante dele. E que antes da gente querer ser qualquer coisa, a gente tem que servir. E que enquanto a gente não aprender a servir, a gente não vai ser servido. E que não há grandeza maior do que aquilo que ele nos deu de riqueza, que é o servir. Que não há nada mais lindo e nada mais precioso do que a gente servir. E nisso a gente demonstra o nosso amor, a nossa humildade. E tem um livro que eu li uma vez. Eu fiquei encantada, todas as pessoas que eu converso, assim. Eu comento sobre o livro, que tem uma parte que fala da gente fazer uma autoanálise. Pra gente ver como para que nós consigamos nos enxergar, né, colocar como se fosse um espelho assim diante de nós, e que nós venhamos a tentar olhar se o nosso reflexo é Jesus e se nós estamos totalmente de acordo com o jeito dele, com o andar dele, com a caminhada dele aqui. E é em 1 Coríntios Aleluia. 13, versículo 4, e fala: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E nesse exercício de parecermos com Deus, pede para que nós venhamos a trocar o amor que está sendo descrito ali como a figura de Jesus, e que nós venhamos a colocar o nosso próprio nome e ler até o final, e sentindo exatamente, mesmo sabendo que nós talvez estejamos falando uma mentira, mas tentando entender o nosso sentimento quanto àquilo. E daí eu fiz. Experimentem fazer. Fernanda é sofredora, é benigna. A Fernanda não é invejosa. A Fernanda não trata com leviandade. Fernanda não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Fernanda nunca falha. E eu tento o máximo possível fazer com que essas bênçãos que Jesus nos deu, para que a gente venha a ser um pouco parecido, entender o caráter de Jesus, entender que o nosso caráter ele tem que estar firmado, alicerçado em Jesus, que não é o nosso querer, que não é a nossa vontade, que não é o nosso jeito de pensar, e entender quem era Jesus e quem nós devemos ser diante dele e através dele aqui enquanto nós estivermos andando sobre a face da terra. Glória a Deus. Alinhar o nosso caráter com o dele, né? E a gente vê que a humildade, ela é como eu posso dizer isso? Uma qualidade, né? É uma qualidade, porque uma pessoa humilde não é uma pessoa que procura o seu próprio bem. É uma pessoa que coloca o outro no lugar, no primeiro lugar. Que nem Jesus, ele me colocou no primeiro lugar. A gente é a prioridade de Jesus, por isso que ele veio nessa terra. A gente vê, se Jesus não era humilde, ele não ia andar com essas pessoas que ele andou, os discípulos, pessoas cheias de defeitos, cheios de problemas, com passado pesado. Ele não ia andar com esses discípulos. Ele não ia curar aqueles que ele curou.
Eram pessoas leprosos, a mulher com fluxo de sangue. E a gente vê, se fosse uma pessoa soberba, vamos pensar assim, a mulher tocou Jesus, ele virou, o que ele ia dizer? Qual ia ser a reação de Jesus nesse momento? Ele ia talvez humilhar essa mulher, ele ia talvez falar alguma coisa que vai machucar essa mulher, mas não. Ele quis saber quem tocou ele. E quando ele soube que era essa mulher, o que ele fez? Ele disse para ela, vai, a tua fé te salvou. E a gente vê o humilde, a boca dele se torna a boca de Deus, não aquela boca que fala coisas que machucam o outro. É palavras que saem para edificar, para consolar, para aconselhar. E a gente vê a diferença entre o Lúcifer e Jesus. A gente vê, ele pegou coisas que Jesus tinha todos os direitos, ele faz parte da Trindade, ele tem todos os direitos de dizer eu sou. Mas ele não falou até quando ele morreu. O que ele falou? Eu sou o Cordeiro. Tipo, ele não falou eu sou aquele que tinha toda a glória. Ele não falou isso, ele só falou eu sou um Cordeiro. A gente vai ao ponto de humildade de Jesus. Era muito, 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 muito tremendo. E a gente vê que nós temos que ser Jesus. Tem um livro que diz o que Jesus faria nos meus passos também. É um livro que eu comecei a ler, mas eu parei de ler porque eu acho muito... Eu penso assim... Pesado. É pesado, porque tudo que tu vai fazer na tua vida tem que pensar o que Jesus faria no meu lugar. Por exemplo, se eu vou responder a irmã Isabel, o que Jesus faria no meu lugar? E a gente vê que muitas vezes a gente falha, sabe? A gente não fala que nem Jesus, a gente não anda que nem Jesus, a gente não faz o que Jesus fez. E a palavra de Deus diz que nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E também, antigamente, quando surgiu o nome cristão, não era um nome, porque eles são crentes. Não, o nome cristão que significa pequenos cristos. Será que nós somos pequenos cristos? Eu falo por mim, eu ainda não cheguei nesse ponto, mas pela misericórdia de Deus, um dia a gente vai chegar. E quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a dizer o que Jesus faria claro, mudou muita coisa na minha vida, mas eu tenho que orar mais e voltar a ler. A revelação é uma desse livro revelação muito tremenda. muito tremenda. E eu comecei a pensar, nossa, eu preciso mais, eu preciso buscar mais, eu preciso me jogar mais na presença de Deus e me humilhar mais, porque somente Deus consegue me dar essa possibilidade de me humilhar, porque a minha carne, a minha natureza humana, ela quer sobressair, mas eu tenho que crucificar isso todos os dias, colocar a minha soberba diante de Deus, colocar as minhas atitudes, e não adianta dizer eu sou humilde, sem ter atitudes. Porque Jesus não fala, eu sou humilde. Ele fala lá no final, mas todo mundo, os discípulos, o povo, as pessoas viram em Jesus uma humildade tremenda. Quem ia ser Jesus era falavam que ele era um Messias. E nesse tempo, quem era o sacerdote que se ajoelhava, lavava os pés dos discípulos? É que tu ser qualquer coisa... O fato de você ser qualquer coisa não depende de você ou outro alguém dizer que você é ou afirmar que você é. Depende de você demonstrar que você é. Exatamente. E Jesus demonstrou no início até o final da sua caminhada nessa terra. Ainda ele continua demonstrando, porque se ele não fosse humilde, ele nem ia escolher a gente. A gente vê que até hoje Jesus continua demonstrando isso. E ele nos chama para entrar nessa revelação da humildade. E humildade é obedecer, é estender a mão, é olhar o outro com os olhos de Deus, não com nossos olhos. É falar o que Deus quer que falemos, não o que eu penso, o que eu acho certo. E humilde, ele não é aquela pessoa que faz justiça com as próprias mãos. Humilde é, como por exemplo, eu estou passando por uma situações, eu acho que alguém está sendo injustiçado. E o que o humilde vai fazer? Ele vai orar e Deus vai dar a vitória. Ele não vai, eu vou lá e vou falar porque eles fizeram errado, tudo isso. Não, o humilde, ele reconhece que ele depende de Deus. Ele coloca diante de Deus todos os seus problemas, todas
todas as suas Porque falhas. ele sabe que ele não tem condições de resolver sozinho, não é? Ele não se autodeprecia. A gente vê o equilíbrio. Ele sabe que ele não tem a capacidade de resolver sozinho, mas ele sabe que o Deus dele pode. Exatamente. Então ele vai fazer o que ele pode, que é orar pra Deus, pedir pra ele resolver a situação. Glória a Deus. E Por isso que a Bíblia, o nosso primeiro exemplo é o exemplo da vida de Davi. E pela humildade de Davi que a Bíblia, o Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Porque Davi, ele foi uma pessoa que ele tinha zero condições. Geralmente quando a gente pensa em Davi, a gente não era zero porque já tinha lutado com um leão e com um urso, com uma funda e com uma pedra, no meio do mato lá com ovelha. O que ele sabia de guerra, de batalha, de experiência de exército, de treinamento de soldado? Nada. E ele era desprezado pela família dele, por todos ao redor dele. Os irmãos dele não queriam ele lá, no meio da guerra. O pai dele não queria ele lá. Nem o rei não queria ele lá. Mas não foi porque ele se achava e tinha soberba no seu coração que ele bateu o pé e disse, não, eu vou lá porque eu posso matar o gigante. Não, tanto que ele chegou lá e quando o rei Saul quis colocar armadura nele, ele reconheceu que ele não sabia, ele não ia poder lutar com a armadura porque ele não tinha essa capacidade. E ele disse, vou lutar com o que eu conheço, com o que eu sei fazer, com o que Deus já tinha dado pra ele. Que a Fernanda falou antes também, que às vezes a gente acha que o que a gente tem é pouco. Não é suficiente. Uhum. Deus tinha dado pra ele aquela estratégia. Ele não foi lá porque ele achava que sabia, que tinha as condições, porque ele não tinha nenhuma condição. E Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, ele falou o quê? Ele falou, eu vou contra ti. Não, tu vem contra mim com a espada. E com lança. Mas eu vou contra ti com o Senhor dos Exércitos. Então, Davi deixou claro que não era ele que ia vencer. Ele tinha plena confiança em Deus, porque ele sabia que ele dependia de Deus totalmente. Ele não tinha condição nenhuma. Ele não tinha treinamento nenhum de soldado, enfim. Ele não tinha como estar lá. Mas Deus botou ele lá. E ele confiou que se essa era a vontade de Deus, então ele podia. Então ele insistiu com, enfim, todos os impedimentos que Satanás tentou colocar no meio. Chegou lá e Deus deu a vitória. Deus deu a vitória. A gente vê que depois da vitória que Deus deu pro Davi, ele não se ensoberbeceu. Ele não saiu gritando, eu matei o gigante. A gente vê que depois disso ele continua uma vida de humildade. E é por isso que Deus falou de Davi, o homem segundo o meu coração. Quando Davi se tornou rei, ele continuava dependendo de Deus. A gente vê os Salmos, é um livro muito lindo, muito fantástico, que a gente vê Davi colocando as suas fraquezas diante de Deus. Ele colocava os seus medos, não que Davi, depois de vencer o gigante, ele não sentia mais medo. Venceu um gigante, então acabou, eu sou uma pessoa que tem condições de vencer tudo na vida. Exatamente o que a gente está falando. O problema não é o sentimento. Porque Davi reconhecia que ele não podia, reconhecia suas fraquezas. Mas, como a gente leu no nosso versículo base em Filipenses, que ele sabia também que o poder de Deus se aperfeiçoava nas fraquezas dele. E que onde ele era fraco, Deus se fazia forte na vida dele. Glória a Deus. Aleluia. E a terceira pessoa é a Esther. Tinha que ter mais Esther. Glória a Deus. A gente vê que a vida de Esther, a gente vê que o fato de... Quando a gente vê a vida de Esther, ela entrando no palácio, é puramente Deus. Porque eu estava pensando, falei, Esther não era a mais bonita do povo de Israel, nem a mais bonita do reinado. Do reino. Não, do reino? Do reino. Do reino, isso. Ela não era a mais bonita. A gente viu que na palavra de Deus diz que tinha muitas. E só Esther que Deus fez ela achar graça. Então era Deus. Não era porque eu sou bonita, porque eu tenho tal coisa. Não. Aí você reconheceu que é a graça de Deus. O rei escolheu ela porque Deus tinha escolhido ela primeiro para estar lá. Porque Deus tinha um projeto também para a vida dela e também para a vida do povo de Israel. Fez ela rainha especificamente com um propósito. E a gente vê que quando a Esther soube
que ela tinha que falar com o rei. E eu acho que ela entendeu nesse momento. Eu acho que é por isso que eu tô aqui. Ela fala pra Mordecai, mas Mordecai, tu sabe, né, que a gente morre se vai até o rei sem permissão. Tipo, tentando achar argumentos. Eu não quero morrer, quem é que quer morrer, né? Tudo bem, a gente quer ir pro céu, mas quer pular a parte da morte, né? Quer só ir pro céu. E Mordecai, então, Mordecai, enfim, fala pra ela que talvez ela tivesse se tornado rainha especificamente Pra esse propósito. E uma coisa interessante também é que no livro de Esther em nenhum momento está escrita a palavra Deus. Só que não tem como não ver Deus na história de Esther. Quer dizer, apesar de não estar escrito lá, está escrito em toda a história. Está escrito em tudo que aconteceu. Está escrito na pessoa de Esther, em toda a situação, está escrito Deus. Porque não haveria como nada daquilo ter acontecido se não fosse Deus na vida de Esther. Ela só obteve êxito naquilo porque ela estava sendo guiada e direcionada por alguém que tinha uma visão que ela ainda não tinha. E que soube mostrar o caminho pelo qual ela teria que percorrer, né? E preparou essa pessoa exatamente do jeito, porque ela não sabia. E ele sabia. E nós vemos isso hoje no papel da nossa liderança, que muitas das vezes nos direciona mostrando o caminho correto e mostrando por onde que nós devemos ir, a melhor maneira e como nós devemos nos comportar diante de algumas adversidades, entender o propósito de Deus naquilo. E a gente vê que a Esther, eu tento imaginar como que a Esther se sentiu quando o Mardoqueu foi lá e falou para ela que tu tem que, se tu não vai, ele disse, outro vai ser levantado, alguém vai, né, enfim, Deus vai escolher outra pessoa, porque o povo é o povo de Deus, né? Deus não vai deixar o povo de Israel na mão. Mas se tu não for, pode ter certeza que tu e a tua família vão ser punidos por isso. E eu imagino a dificuldade de tomar consciência de toda a responsabilidade que estava nas mãos dela a partir daquele momento. O medo que tomou o coração dela, a insegurança, porque ela pensava, se eu não for, eu vou morrer. Se fica, eu vou morrer. Então, uma coisa eu tenho que tomar. Era melhor, talvez, humanamente falando, que eu morro sem ter que tomar uma atitude, sem ter que ir até o rei. Mas só que Esther fez diferente, ela não ficou nesse lugar da autodepreciação. Se eu morrer, vou morrer fazendo o que Deus me pediu para fazer. Deus pediu para fazer, exatamente. A gente vê que quando a Esther decidiu sair dessa zona do medo, ela não deixou os seus sentimentos paralisar ela. Deus deu vitória para ela. Porque mesmo a gente não sendo fiel, Deus continua fiel. Então, no momento em que Esther decidiu ser fiel a Deus e obedeceu ao que ele tinha chamado ela para fazer, que era, né, o chamado dela de rainha foi para esse momento. No momento em que ela decidiu cumprir com a vontade de Deus, ele continuou sendo fiel como ele sempre foi. E foi fiel a ela e não permitiu que ela morresse. Mas sim salvou ela e todo o povo, né? Glória a Deus. Através da vida dela. Aqui então, estamos vendo os comentários também. A irmã Lucimara coloca um versículo em Filipenses 2, versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Às vezes, o que Deus tem para nossas vidas pode gerar um sofrimento, mas se nós estamos humildes e obedientes a Deus, Ele vai nos acompanhar nesse todo o processo. Porque quando Jesus sabia que ele ia morrer, ele tinha a escolha de querer descer na terra ou não. Mas ele sabia, ele tinha noção do sofrimento que ia gerar essa escolha dele. Mas ele foi humilde e ele veio. Às vezes a gente pensa assim, eu não quero me humilhar, eu não quero obedecer porque vai gerar um sofrimento. Mas só que é um sofrimento que tem uma recompensa no final, porque eu escolhi fazer aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu escolhi viver o projeto que Deus tem para a minha vida. A gente tem o exemplo de Esther também. E quando se trata de cumprir com a vontade de Deus, nada é sem propósito. Né? Não, é como nesse viés de estar, ou eu morro fazendo o que Deus me pediu fazer, ou eu morro, se eu for eu morro, se eu ficar eu morro, né?
nada do que Deus pede pra gente fazer é sem propósito. Então, esse sofrimento que talvez ela passasse não ia ser sem propósito. No entanto, se ela ficasse e morresse, não ia ter propósito nenhum. Ela não ia ter feito nada pelo povo dela, enfim, não ia ter cumprido com o que Deus tinha chamado ela pra fazer e ia morrer sem propósito. Glória a Deus. Ainda morrendo, desobedecendo a Deus, né? exato. A gente não sabe qual É verdade. o lugar onde a pessoa vai. Exato, A sofrimento. verdade é que todos nós, a gente vai ter que passar pelo processo. E quanto mais rápido nós identificarmos as nossas falhas, as nossas debilidades, mais rápido a gente vai avançar. Enquanto nós não fizermos essa autoanálise, entendermos quem somos e o que devemos melhorar, fica bem complicado. E Deus, ele vai nos aprimorar. E é uma escolha nossa fazer isso ou no amor ou na dor. E escolher executar aquilo que Deus tem para nós ou não. Então, sei que tudo tem seu tempo, né? Mas quanto mais rápido nós nos submetermos à vontade, em obedecer, em nos aprimorar em Deus, menos dor, menos sofrimento. E mais... A gente não, por exemplo, se a gente fica nessa zona, nesse conforto da autodepreciação, a gente perde tempo. Porque Deus quer trabalhar com nossas vidas, mas eu fico assim, não vou. E vem anos, acaba anos, a gente está na mesma posição, a gente não vê uma mudança nas nossas vidas. A gente fica no mesmo nível. E quantas pessoas, quantos crentes estão no mesmo nível? Não muda, não cresce. Porque a pessoa acabou entrando e sentando nessa zona de conforto. Daqui eu não saio. Eu vou ler rapidamente os irmãos que estão seguindo, para a gente poder terminar aqui, o horário já está acabando. Temos o irmão Josué, também, Lens, eu acho que é Lens, né? Tem a irmã Eliane, de Novo Hamburgo, a irmã Maria Eduarda, a irmã Nadir, também, acho que eu já li isso, ou não. A irmã Suzane também, glória a Deus. A irmã Maria Eduarda também. A irmã Patrícia de Uruguai. Glória a Deus. A irmã Evelyn vai ler o último versículo que se encontra. O último exemplo que nós temos para trazer sobre a humildade é o exemplo da vida de Jeremias. Que ao contrário de, como eu tava falando, a gente tava falando de Gideão antes, se fosse as 2 primeiras provas ali no início até tava tudo bem, né? Só que depois ele ainda continuou com aquele sentimento. Jeremias, ele é um exemplo que ele também sentiu inseguro no início, mas foi uma coisa que foi só ali e depois Deus teve a liberdade de trabalhar na vida de Jeremias, assim, sem ele mais se prender a esse sentimento. E no capítulo 1 de Jeremias ali, a partir do versículo 4, Deus começa a falar com Jeremias. Fala: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Aleluia. A partir daí, Deus já começa a dar visões para Jeremias e revelações e profecias, e ele já começa a ser usado a partir desse momento. Num primeiro momento, ele diz: Senhor, mas eu também não... Eu digo eu também porque Moisés antes também falou a mesma coisa, né? Não sei falar. E ele fala também: eu não sei falar, sou só uma criança, eu não tenho essa capacidade. E quando eu li isso, eu me lembrei de Jesus, que só começou o ministério dele com 30 anos. E eu comecei a me perguntar, mas por que Jesus esperou até os 30 anos para começar o ministério dele? E
quando eu pesquisei sobre isso, eu vi que a partir dos 30, que um homem era, tipo, considerado sábio na época, sábio o suficiente, enfim, para ensinar e para falar. Antes disso, a pessoa ainda, enfim, a partir dos 30 anos... Não uma criança, né? Enfim, mas... Aos olhos da sociedade. Nesse modo do ensino, assim, enfim, para ser profeta, ou para ser sacerdote, ou para ser qualquer outra coisa, era sempre depois dos 30. Enfim, depois dos 30, uma média, assim, pouca. E provavelmente Jeremias era mais jovem, tinha menos do que 30 anos, talvez, deduzo eu, nessa época, né? E por isso ele chegou para Deus e disse, mas eu sou só uma criança, eu não cheguei nesse nível ainda de sabedoria, eu não tenho essa capacidade de, né, o Senhor não pode estar me chamando agora. A gente vai ver os outros personagens, todos que a gente falou, tirando Davi, né, que Deus já tinha ungido ele antes, mas enfim, os outros todos, Deus foi chamar eles depois de uma certa idade. A gente vai ver Elias, Eliseu, que a gente comentou aqui, e Moisés, enfim, foram todos depois de uma certa idade. E Jeremias foi um pouco antes disso. Então eu entendo, ou enfim, tento entender o que ele sentiu no momento em que Deus chegou pra ele do nada e Jeremias, tô te chamando, calma aí, não chegou meu tempo ainda, Deus, sou só uma criança, né? E Deus diz, não temas que eu sou contigo. Literalmente o que ele disse pra Josué o tempo inteiro, antes de cada batalha, Deus vinha reanimar Josué também e dizia, não temas que eu sou contigo, não vou te desamparar. Glória a Deus. E eu acho muito lindo na história de Jeremias que ele só precisou dizer uma vez isso. E Jeremias aceitou. E Deus passou a usar ele de uma forma tremenda. Aleluia. Tremenda com o povo de Israel, revelando tudo que Deus ia fazer. Quanto se o povo ouviu ou não, coube ao povo, né? Mas que Deus usou Jeremias de uma forma tremenda, usou. E ele foi humilde no ponto de que ele reconheceu a fraqueza dele e já colocou pro Senhor. E já disse, Deus, olha, o que eu tô vendo é que eu sou só uma criança. Mas a partir do momento que Deus disse pra ele, não depende de tu ser criança ou não digas porque eu te ungi, te capacitei, tu vai lá e faz. Ele não voltou a questionar a vontade de Deus. Ele não continuou insistindo e dizendo, mas Deus, eu não posso. Não, ele aceitou o chamado de Deus pra vida dele. E porque ele viu que não depende de nós, não depende de idade, enfim. Deus chamou ele jovem, né? Programa da juventude. Aceitou o propósito de Deus. Desde jovem. O tema dessa programação que a gente abordou é soberba, autodepreciação, humildade. Qual deve ser o traço do caráter cristão? Então, aqui a gente tem a resposta. O traço do caráter cristão deve ser a humildade. Então, que Deus venha abençoar as vossas vidas. Vamos continuar orando, buscando a Deus, porque sabemos que o processo não é fácil. Mas Deus vai nos dar vitória. Paz, oração e união. Falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar